Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quero começar esse vídeo já agradecendo você, nosso fiel seguidor, que toda semana assiste, compartilha, dá o like, manda para os amigos e ajuda esse canal a crescer. E se você não for um desses nossos seguidores fiéis, se você está chegando aqui agora com esse vídeo, espero que você passe a ser um desses nossos consumidores de conteúdo. E para hoje eu estou trazendo um vídeo aqui que, na verdade, a ideia de fazê-lo veio pela sequência de vídeos que eu fiz nas últimas 2 semanas falando sobre lipedema. Eu falei, olha, o lipedema é uma disfunção que ela é muito agravada, deflagrada por hormônios, né? Pílula. E controlar boas taxas de hormônio, manter uma testosterona em níveis satisfatórios, ajuda essa mulher a tratar o lipedema. Eu pensei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui um assunto extremamente polêmico, que eu confesso para vocês que já tinha pensado em fazer esse vídeo várias vezes, desisti. Por quê? Porque na medicina existe muito isso, né? Existem tratamentos que são maravilhosos para situações de patologia, mas que aquela droga, aquele medicamento pode muitas vezes ser usado para coisas erradas e aí o que acontece? Aquilo fica demonizado, aquele tratamento passa a ser mal compreendido pela grande massa, pela sociedade. E falar de oxandrolona é um desses casos onde um medicamento extremamente antigo, né? A gente está falando de 1964, porque tem gente que fala, descobri um hormônio novo aí que a galera está usando. Não tem nada de novo, tá? Em 1964, um químico chamado Rafael Papo, que trabalhava na antiga empresa chamada, agora Fernando, me ajuda aqui, Cyril, deve ser assim que fala. Hoje as pessoas conhecem isso como Pfizer. Rafael Papo descobriu um remédio, oxandrolona é um remédio hormonal derivado do DHT. O que é DHT? DHT é a deidrotestosterona, tá? Deidrotestosterona. Muita literatura fala assim, oxandrolona é derivada de testosterona. Quase. Ela é derivada de uma dihidrotestosterona, tá? É um derivado sintético que vai fazer efeitos andrógenos, portanto anabólicos no corpo de quem usar, sejam homens ou mulheres, tá? Então a história da oxandrolona, ela começou como uma opção de hormônio sintético que tinha algumas indicações, tinha não, né? Ainda tem algumas indicações que são as mesmas. Vamos lá, vamos falar da principal indicação da oxandrolona. Sarcopenia. O que significa sarcopenia? Sarcopenia é aquela condição muito mais comum em idosos, que é quando a pessoa ela tem pouco músculo esquelético, pouca musculatura no corpo, né? Aquele idoso, magrinho, também chamado isso de caquexia, né? Aquela pessoa que está caquética, pouca musculatura. Isso é péssimo para a saúde. Então, um dos hormônios que podem ser utilizados no idoso sarcopênico é a oxandrolona. Outra situação aqui, ó, osteoporose. A gente pode usar oxandrolona para osteoporose. Na verdade, quando a oxandrolona foi lançada, ela foi lançada no mercado como uma opção para crianças de baixo desenvolvimento.
crianças com dificuldade de desenvolvimento, elas podiam usar então aqui esse recurso que na época era chamado de Anavar. Anavar é o nome patente, né? Na época que a Pfizer lançou, que a Serum lançou, chamava Anavar. Tá? Esse aqui foi o principal intuito na época. Claro, como eu disse, tempos depois, sarcopenia, osteoporose, anemia. Por quê? Porque ao entrar em contato com o corpo, a oxandrolona estimula a eritropoese, que é uma forma de melhorar a hemoglobina. Então, em mulheres, muito mais comum o uso aqui em mulheres anêmicas, que a anemia não seja, obviamente, por falta de ferro ou por falta de vitamina B12, né, que são formas de anemia, a gente tem que corrigir aí então o ferro, a B12 e tal. Então, em mulheres com anemia, também é uma opção a utilização da oxandrolona. Na verdade, a ação da oxandrolona ela vai acontecer em diversas células do corpo, né? Não é uma ação unicamente muscular. Mas como funciona essa ação muscular? A oxandrolona ela é transportada na corrente sanguínea ligada a transportadores, que são proteínas. Então aqui eu tenho no sangue a oxandrolona circulando e ela vai ter que agir num receptor, que vai ser um receptor de hormônios andrógenos, né? O mesmo receptor que utiliza a testosterona, ou melhor, um receptor parente, primo irmão da testosterona, ele vai estar dentro da célula, ou seja, a oxandrolona não age em receptores celulares, ela não age em receptores de membrana celular, ela age em receptor intracelular. Então aqui dentro, ó, tem um receptor que vai estar esperando a oxandrolona para encaixar aqui. Quando ela encaixou aqui, quando entrou para encaixar nesse receptor, vai produzir muita adenosina monofosfato cíclica, a gente chama de AMP cíclico. Isso daqui já é o primeiro estímulo ao anabolismo, a energia e anabolismo de músculo, tá? Por isso que a oxandrolona ela é chamada também de hormônio antissarcopênico. Antissarcopênico. O que significa essa expressão, né? Ela vai contra o processo de perda de músculo, que é um processo fisiológico, mas também chamada de hormônio anticatabólico. O que é o termo catabolismo? O que é anabolismo? Anabolismo é o nome dado a um processo natural, fisiológico e necessário de crescimento, né? Então, a gente nasce com 48 centímetros, pequenininho, né? E a gente vai, então, desenvolvendo o corpo, ganhando mais ossos, mais músculos, tudo por um processo de anabolismo que é gerenciado por mensageiros hormonais, que são os chamados hormônios anabólicos. Então, essa coisa de medo, as pessoas falam, ai, Deus o livre, hormônio anabólico, isso é bomba. Não, peraí, hormônio anabólico é um grupo de hormônios que nós mesmos produzimos, está aqui dentro, né? O GH, testosterona, são todos hormônios anabólicos, né? E o que é um hormônio catabólico? É um hormônio que tira músculo, tira osso, tira vida, né? Tira tecido. Então, a oxandrolona ela é considerada um hormônio anticatabólico. Qual é o grande problema aqui? O grande problema é que, como eu comecei esse vídeo falando, na história da medicina, muitos remédios, fármacos, hormônios que são muito bons para tratar alguma situação específica, eles caíram na popularidade e as pessoas acabaram estragando com esse hormônio. Um deles que eu posso citar aqui é o tal do chip da beleza, né? Aquele chip da beleza, que nada mais é do que um implante de gestrinona, na minha opinião, um dos melhores tratamentos que existem para endometriose, para adenomiose, para miomatose, mas não é um tratamento saudável. Não, ele é um hormônio sintético. Falar que aquilo ali é bom, não é.
Por que eu falei que é o melhor tratamento que existe então? Porque a gestrinona, ou esse chip da beleza, ele, dentre as opções que existem, é a menos ruim. Menos ruim não significa que é saudável, entenderam? Então o chip da beleza, ele ficou demonizado no meio médico, por quê? Porque inclusive muitos colegas nossos médicos prescreveram esse implante de gestrinona para mulheres que não precisavam disso, simplesmente por questões estéticas. E isso acaba estragando um tratamento muito legal, como por exemplo a oxandrolona, que por ser um hormônio anabólico e talvez muito pela questão de ser um hormônio que tem uma capacidade de definição, né? Define muito, porque ele queima gordura, ele é um derretedor de gordura, as pessoas começaram a usar isso em academia. E por conta própria, começaram a usar isso indicado por um coaching, por um personal, e é óbvio que isso vai trazer problemas de saúde. Por quê? Porque as pessoas acabam estragando um tratamento por usar em altas doses. Quando a gente fala em uso de oxandrolona para tratar um paciente sarcopênico, por exemplo, a gente está falando de uso de uma dosezinha de 5 a 10 miligramas. Vocês sabem que eu nunca falo de dose aqui nos meus vídeos, no meu canal, para evitar que as pessoas façam autossuplementação. Aqui eu estou falando porque não é possível adquirir oxandrolona sem uma receita médica. Então eu estou aqui falando que eu sei que ninguém vai conseguir assistir esse vídeo, sair correndo na farmácia e comprar. Aliás, não deveria, tá? Porque um estabelecimento sério não vai vender isso daqui sem receita. Mas onde eu quero chegar aqui, ó, eu estou trazendo essa dose, que é uma dose terapêutica de tratamento médico para idosos, para crianças de baixo desenvolvimento. E o que seria a dose que a galera usa na academia no tal do projetinho verão, para ficar grandão? O pessoal chega a usar por dia até 100 miligramas, ou seja, até 20 vezes mais o que deveria ser usado como um tratamento. Aí o que acontece? Isso aqui é um hormônio chamado 17-alfa-aquilado, tá? O que é um hormônio 17-alfa-aquilado? É um hormônio que tem um metabolismo hepático muito forte. Então ele passa pelo fígado e ele dá uma sobrecarguinha nas enzimas do citocromo P450, que é o complexo enzimático do fígado que faz metabolismo de drogas. Então é bem normal que essa pessoa aqui tenha aumento expressivo de enzimas hepáticas. Você pega idosa lá, TGO, TGP, gama-GT, e você vai ver então que vai estar tudo lá em cima, né? Porque as pessoas abusam desse hormônio. E aí o hormônio ganha fama de ser um hormônio tóxico, um vilão, por conta do mau uso. Agora, não estou incentivando ninguém, a ideia aqui não é prescrever hormônio, falar para todo mundo usar hormônio, eu estou trazendo informações para vocês entenderem a história da oxandrolona, por que ela é tão mal vista, né, pelo mau uso. E comecei o vídeo falando dessa ideia de falar sobre oxandrolona por conta da questão do lipedema, porque, como eu disse, ela é um hormônio que tem a capacidade de aumentar a massa muscular e, ao mesmo tempo, diminuir o percentual de gordura. Olha só, o que é o lipedema? É uma perna que tem uma camada de gordura muito grande ao redor da perna, uma capa de gordura inflamada e muitas vezes um tratamento com baixas doses de oxandrolona, eu diria aqui que para mulheres doses inclusive menores do que 5 miligramas, já fazem um efeito a longo prazo para melhorar essa inflamação, essa gordura inflamatória. Então isso não é um tratamento estético. O lipedema não é uma celulitezinha. O lipedema ele é uma condição patológica que a mulher tem dor, ela sente dor por conta dessa gordura. Então por isso que muitas vezes pacientes minhas com lipedema eu tento utilizar doses baixas de oxandrolona. Por que tento? Porque por ser um derivado de DHT, a oxandrolona ela tem alguns efeitos andrógenos que muitas mulheres não vão
tolerar, né? Quais são os efeitos andrógenos? São os efeitos de, principalmente aqui, ó, aumento da oleosidade da pele. Então a pele fica mais oleosa. Com isso, pode aumentar a acne. Isso pode trazer também um pouco de queda de cabelo. São os principais. E o que a gente identifica também na pessoa que está fazendo um tratamento com oxandrolona? Aumento do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e diminuição do colesterol HDL. Por isso que isso aqui não é uma condição possível para um tratamento de longo prazo. Isso é um tratamento que a gente faz na paciente que está precisando, né? Com os exemplos todos que eu citei, osteoporose, sarcopenia, anemia, criança de baixo desenvolvimento e também deformações, né, de gordura, de tecido adiposo. São todas opções que a gente tem aqui de alterações e patologias que podem se beneficiar de um tratamento com um médico. Pelo amor de Deus, às vezes eu cito aqui fitoterápicos, né, e falo assim, olha, você pode fazer isso com o nutricionista, com o seu médico. A gente está falando de um hormônio, um tratamento hormonal sintético, então isso sempre e somente com médico, porque só o médico vai saber contornar algum possível efeito colateral que o paciente possa vir a ter com um tratamento desse. Até porque eu trouxe aqui os principais efeitos colaterais que vão acontecer em baixa dose, tá? Agora, quando a pessoa ela quer utilizar isso como um recurso estético para academia, projetinho verão, falou com o personal indicou o contatinho de um cara que traz do Paraguai. Aí a pessoa vai lá, compra, né? Existe muita falsificação desse tipo de produto, né? Os esteroides anabolizantes usados em academia, a imensa maioria é produto falsificado, que contém ali, às vezes, aditivos perigosos, químicos muito perigosos, né? Então, assim, quando você faz uso de doses aumentadas desse tipo de hormônio buscando um efeito estético, principalmente se forem homens podem desenvolver o que a gente chama de ginecomastia, ou lipomastia, mas o mais comum vai ser uma ginecomastia, que é aquele peitinho de mulher, fica com aquele peito com formato feminino, uma mama, né? O aumento da glândula mamária, tá? E outra coisa é que a gente chama aqui de bloqueio do eixo. O que significa o bloqueio do eixo? Quando o homem toma essas doses aumentadas de oxandrolona, que eu volto a dizer, não é recomendado, esse homem ele vai inibir a produção própria de testosterona. A hipófise, que é a glândula regulatória disso tudo aí, ela vai olhar e vai falar, não, já tem hormônio, não vou produzir. Então ela para de produzir testosterona. O que vai acontecer com esse homem aqui? Ele vai desenvolver uma disfunção erétil, né? Vamos falar o popular aqui, vai ficar broxa, e ele vai também desenvolver um estado que a gente chamará de hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? É a pouca produção de testosterona. Isso aqui é um hipogonadismo reversível, né? Transitório. Não é uma coisa que para sempre ele vai ficar assim, né? Ele vai ficar assim por um período, depois o próprio corpo reestabelece a própria produção de testosterona. Agora, a ginecomastia não some, viu? Só operando. Então, o cuidado maior aqui, né, que a gente teria que ter é sempre voltando o principal efeito colateral para homens para a glândula mamária pelo excesso de ginecomastia. Por que aconteceria a ginecomastia? Porque ao fazer uso da oxandrolona, tem uma enzima aqui que chama CYP19 ou aromatase. Essa enzima ela vai transformar a oxandrolona em estradiol, que é o E2, né? É um tipo de estrogênio, estradiol, que vai fazer com que o paciente fique com as mamas parecidas com de mulher, tá? E em pacientes do sexo feminino, aqui eu botei homens, né? Mulheres, do sexo feminino, o que vai acontecer aqui quando usar essas altas doses?
Eu falei de queda de cabelo, de acne, ok. Mas aqui também eu posso ter uma hipertrofia do clitóris. Eu posso ter uma alteração das cordas vocais, fazendo com que a mulher fique com a voz rouca, né? Ou seja, a gente chama isso de efeito virilizante, né? Transformando, por exemplo, o clitóris da mulher aumentando, né? Fazendo como se fosse um efeito masculinizante no corpo. A voz vai ficando mais grossa, o clitóris vai aumentando, vai criar... Ah, esqueci! Hirsutismo. Hirsutismo. O que significa isso? Aumento de pelos. Locais como axila, virilha, essa região da barba aqui começa a desenvolver mais pelos. Então, por isso que eu digo, tá? Isso não é uma brincadeira e não deveria ser utilizado por pessoas para o fim errado deste tratamento. Bom, a ideia aqui não é incentivar ninguém a utilizar este hormônio sozinho, como eu bem disse, estou tentando falar isso várias vezes, porque tem gente que às vezes ouve o que quer, né? E não o que eu falei. Então, não fazer uso indevido desse hormônio, mas apenas apresentar para vocês uma forma de um tratamento hormonal sintético, portanto não saudável, mas que muitas vezes é interessante, é importante para tratar certas patologias por curto espaço de tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, principalmente se lá tiver a vovó, o vovô e já tiver fraquinho, né? Aí, obviamente, só o uso de oxandrolona não é o que vai mudar a vida dele. Associado com esse tratamento que o médico vai prescrever, o paciente precisa fazer exercício físico, musculação, para estimular a síntese proteica e ganhar muito mais músculo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui para você. Fica aqui o meu muito obrigado.